Buenos dias, Matosinhos. Está muito calor na praia. Quer dizer, não estou na praia, mas também ainda não está completamente de dia. Estou a gravar este vídeo, é muito cedo, ainda não começou a onda de calor que tem estado a assolar o nosso país nos últimos dias. Aproveitar aqui a luz da janela para gravar enquanto ainda está fresquinho, enquanto ainda vem uma brisa, que a nossa casa está completamente a assar. Anyways, livros que eu tenho andado a ler em julho. Para começar, um que não é de julho, que eu me esqueci de mencionar no vídeo anterior, que é Os Guardiões do Louvre. Cristina já tinha falado dele, já tínhamos mostrado, é do Sr. Jiro Taniguchi. É a história contada um bocado de... a história do Museu do Louvre, mas contada por algumas personagens em particular, que são os tais guardiões do Louvre. Este senhor que está aqui está a visitar o Louvre e tem assim umas alucinações onde comunica com algumas entidades que são pintores antigos e coisas assim similares, que contam um bocado a história de algumas das peças do Louvre. É uma maneira engraçada de conhecer um bocado algum background de algumas obras e artistas que estão que existem no Louvre. Mas no geral não me convenceu muito a história. Achei um bocado forçado por ser encomenda específica para o Louvre. Não sei, achei que podia estar um bocado melhor pensada, um bocado melhor... não tão forçada, não sei. Mas pronto, não me convenceu, mas pronto, se vocês gostarem do Louvre ou quiserem conhecer mais ou quiserem ver a obra do Sr. Jiro Taniguchi, podem ver que ele tem um bom estilo de desenho. Portanto, recomenda-se e podem ver o livro. Uma novela gráfica que saiu na Lavoir, pelos vistos. Foi um dos livros que eu me tinha esquecido de mencionar no vídeo passado. De seguida, peguei no Sandman Overture do Neil Gaiman, com desenhos do J.H. Williams III. E ao pegar neste livro para vos mostrar, lembrei-me que eu andei a dizer umas coisas mal nos vídeos anteriores. Que o Sr. J.H. Williams III foi quem desenhou justamente o Sandman e não o White Lama, como eu achava que tinha sido. E isto porquê? Porque eu mandei vir o Promethea, que é desenhado pelo William Adams III, com o argumento do Alan Moore, que é outro dos meus autores de cómics favoritos, a seguir a Neil Gaiman, e que, pelos vistos, tenho andado a dizer a referência errada, mas pronto, fica aqui a correção. Sandman Overtures em si, muito bom, recomendo fortemente. Vocês podem ver aqui um bocado o grafismo do senhor. Ele usa estilos bastante diferentes, vários e diversos. Mas funciona muito bem. No final tem umas entrevistas com os autores também, a explicar um bocado como é que isto foi feito, o que é muito interessante, eu pelo menos gostei bastante. E ajuda um bocado a perceber quer o mundo do Sandman em si, como é que o Sandman continuou depois daquilo, ou... Aliás, é um bocado... É difícil explicar esta história, porque isto é o passado e o futuro ao mesmo tempo. E só quando vocês lerem a história é que vão perceber a lógica disso. Portanto, conta um bocado algumas histórias ou fecha algumas das questões que tinham ficado pendentes no Sandman original. E tem a peculiaridade de misturar muitos estilos de desenho diferentes aqui pelo meio para simbolizar diferentes momentos espaço-temporais que aparecem aqui pelo meio. O grafismo muito bom, recomendo fortemente. Sandman Overture. Faz mais sentido se vocês já tiverem lido o Sandman original, mas também pode ser lido separadamente. Mas de qualquer das maneiras eu recomendava vocês lerem o Sandman original porque vale muito a pena. A seguir peguei neste outro calhamaço. É o White Lama do Jodorowsky com o Georges Besse. É desenhado no estilo franco-belga, mas o Jodorowsky só fez o argumento, não foi o Jodorowsky que desenhou. Vocês podem ver um bocado o estilo da cena, vou ver mais noutra página qualquer. Foi o Sr. Georges Besse que desenhou, que não é um autor particularmente conhecido, ele tinha estado um bocado imigrado na Suécia, segundo consta.
e que, pelos vistos, é reconhecido na mesma como tendo grande qualidade, e tem, de facto. E Alexandre Jodorowsky quis colaborar com ele e tiveram esta oportunidade de fazer o White Lama juntos. Acho que ainda depois trabalharam noutro projeto também juntos. Isto é uma história muito interessante de um rapazinho ocidental que acaba no mundo oriental, entra na toda a lógica todo o mundo do misticismo sobrenatural que alimenta o Oriente, especialmente na zona do Tibete. É muito interessante, quer pelo ponto de vista cultural, os desenhos em si também são muito bem desenhados, e depois tem aquela onda Jodorowsky que torna a coisa toda bastante surreal. No início parece extremamente realista, depois começa a haver assim uns elementos de magia que pode ou não ser aplicado ao mundo real, depois acaba por ir para uma coisa completamente surreal e, não quero dizer psicadélica, mas com algumas coisas místicas lá pelo meio. Que, prontos, eu gostei bastante, recomendo a toda a gente, White Lama. E pronto, não há muito mais a dizer. Jodorowsky é um grande nome da banda desenhada franco-belga e neste título correspondeu às expectativas e só fosse muito bem. Do White Lama, recomendo. Depois peguei nisto, Swamp Thing do Alan Moore. Swamp Thing já é uma personagem dos cómics americanos anteriores a Alan Moore. Mataram a personagem durante uns tempos e depois pediram a Alan Moore para... aliás, estavam a tentar fazer a continuação da personagem, não sabiam muito bem como fazer porque havia ali umas mudanças de quem ia fazer o quê, e foram perguntar ao Alan Moore se ele queria pegar no Swamp Thing, e o Alan Moore pegou, mas quis dar o seu próprio twist, e este livro acabou por ser considerado uma revolução na maneira como os cómics americanos estavam a ser argumentados na altura. Ao lê-lo hoje em dia não tem assim muito impacto. Eu pelo menos não percebo porque é que eles dizem que isto foi revolucionário na altura, mas ainda cumpre muitos dos clichês das histórias de super-heróis americanas da altura, que em alguns aspectos são bons, em outros aspectos são mais, eu não queria dizer fatelas, mas como é que ia dizer, clichê. Acaba por saturar um bocado. Por esse aspecto não gostei tanto da leitura, mas continua a ser um marco histórico, quer para o Alan Moore, quer para a personagem do Swamp Thing. E foi interessante ler. Fiquei um bocado desiludido, estava à espera de um bocadinho mais, mas no geral não está mal. Podem ver aqui um bocado dos desenhos, é no estilo habitual dos clássicos cómics americanos. E é esse acho que é esse o principal motivo que me deixa um bocado de pé atrás. Não estava à espera que os desenhos... Quer dizer, estava à espera. Eu sabia que isto ia ser o estilo americano, mas eu gostaria de ver isto reimaginado com desenhos mais modernos e não dos anos 80. Acho que conseguiria ser feita uma coisa mais interessante se fosse refeito hoje em dia um Swamp Thing pensado com cabeça, tronco e membros, em vez de ser uma cena serial para sair todos os meses, ser uma coisa, um livro feito do início ao fim, pensado em condições. Prontos, mas fica a referência na mesma, Alan Moore, bastante interessante. Só darei 3 estrelas a isto, mas se vocês forem fãs de Alan Moore ou de Swamp Thing ou de cómics americanos, tem aqui uma boa referência. De seguida peguei no Nikolai Gogol de Nose, porque a Cristina tinha dito bem dele, eu fiquei curioso. É um autor dos anos 1800, do início de 1800, retrata a Rússia da altura, os novos ricos da Rússia, aliás, os membros militaristas da Rússia que estavam a começar a entrar na aristocracia russa. É um livro um bocado sarcástico, é um bocado crítica a esses membros que
achavam-se muita coisa, mas que na verdade estavam a ser bastante, como é que é dizer, ridículos, por falta de melhor palavra. Portanto, este livro critica um bocado isso, com 2 contos pequeninos. O primeiro é o The Nose, o segundo já não me lembro, acho que é The Carriage. Já não me lembro. É sobre uma chalé. Não me lembro do nome. Mas ambos são os dois retratar esses nova aristocracia militarista russa. Gostei de ambos no geral, nada por aí além, mas estava bem escrito e deu para rir um bocado. Portanto, missão cumprida nesse aspecto. Acho que eu dei 3 estrelas ao livro. Depois estive a ler isto, o Dune. Já falei um bocado disto nos vídeos anteriores, mas fica aqui o comentário mais oficioso. Lembrou-me bastante o filme original e o jogo, o Dune 2. Estava continuamente a ter memórias desses dois, memórias visuais desses dois itens enquanto lia isto. A verdade é que o filme não retrata muito bem isto, portanto o jogo acaba por ser um bocado mais fiel do que o filme. Gostei bastante da história, das personagens, todo o mundo que foi criado por Frank Herbert, muito bem pensado, com muitos pormenores. O build-up também foi muito curioso. Não gostei da divisão nos 3 livros, acho que a divisão estava um bocado esquisita. Ainda bem que foram juntos os 3 no mesmo volume, porque senão tinha sido um bocado mau parar, por exemplo, no final do primeiro livro. Ficam assim as histórias pendentes a meio. Mas tendo lido as 3 aqui conjuntas, gostei bastante. Não sei muito bem como é que a história irá continuar no segundo volume, que é o Dune Messiah. Estou curioso, já mandei vir. Vem aí, entretanto, a versão do Dune Messiah também com esta nova capa dos 50 anos, que foi essa a versão que mandei vir. Deve chegar hoje, em princípio, considerando os conta-gotas que os correios têm sido ultimamente. E vou continuar a ler, estou muito curioso a ver como é que a história evolui. De resto, recomendo vivamente ficção científica e não ficção científica. Tem referências à religião, à nobreza, a várias coisas diferentes. Nem sequer se consegue resumir essas 2 coisas. Mais do que isso Olha, acaba por ser o YA, ou seja, não tanto com a mania dos young adults como um género hoje em dia. Isto é a história de um rapazinho de 15 anos que está a crescer para a vida e a descobrir-se, portanto, acaba por ser o YA. E é uma história muito interessante. Também fala um bocado sobre genética, controlo, vício de substâncias. Tem muitas coisas interessantes aqui pelo meio. Recomendo fortemente. Acho que está muito bem escrito, muito bem feito e percebo porque é que tem tantos prémios e tantas referências como tem tido. Finalmente consegui lê-lo, consegui arranjar tempo para o ler e não estou minimamente desiludido e vou continuar a ler o resto da saga. Portanto, Dune, recomendo-se. Depois, estive a ler o Sharp Objects, da Gillian Flynn, mesma senhora que escreveu o Gone Girl. Foi o livro que vocês votaram aí no canal para nós lermos. E eu já estava a ver que os resultados estavam a tender para isso, portanto comecei a lê-lo ainda no final de julho, não esperei pelo que chegasse a agosto. E entretanto já o acabei há 2 dias atrás. É uma leitura curtinha, lê-se bem. Tem assim este aspecto, mas a letra é bastante grande, portanto, vou mostrar só para vocês verem. Portanto, lê-se bastante bem. A maneira de escrever também puxa para continuar a ler, portanto, não é uma seca de se ler, isso é sempre positivo. Especialmente nos Estrelas, não. Estrelas é suposto dar vontade de ler tudo de uma só vez. História de uma senhora que é jornalista e vai-se descobrindo aos poucos que tem algumas disfunções existenciais, que isso deriva da sua própria família, ter algumas disfunções existenciais, ou da cidade onde ela cresceu ter algumas disfunções existenciais. Tem uns crimes lá pelo meio,
é um bocado de investigação, mas não, porque ela é jornalista e não pode perguntar as perguntas que quer perguntar, mas também não sabe muito bem que perguntas perguntar. E a história acaba por desenvolver-se um bocado sem ser ela a resolver o enigma, mas mais a vida a decorrer no seu normal. Portanto, eu estava a esperar um bocado mais de crime, cenas de detetives e tentar perceber quem é que fez o crime, mas acaba por ser mais uma história sobre a senhora disfuncional e a família dela disfuncional do que isso. A história em si é interessante. As personagens no início pareciam um bocado secas, sem conteúdo, sem sumo, mas depois no desenrolar começou a entrar a disfuncionalidade delas e passou a serem um bocado mais interessantes. Portanto, aparecem umas personagens secundárias ali pelo meio que não se percebe muito bem como é que elas são. Tipo, nota-se na mesma tal falta de caráter nessas personagens. Pelo menos foi o que eu senti. Se calhar há pessoas que não vão partilhar dessa visão. No geral achei uma boa história, mas não me convenceu de poder ser verdade. Portanto, e por esse aspecto não gostei tanto dela. Acho que conseguiam ter feito isto mais com um aspecto mais verdadeiro, e isso tinha dado mais vontade de ler e tinha tido mais valor como livro. Mas a história em si foi fixe, portanto, e lê-se bem, porque é curtinho. Então, sim, pá, recomendo, mas mais a pessoas que gostam de thrillers e de famílias disfuncionais, esse tipo de leituras. Para essas pessoas recomendo mais. Para as outras, é um livro interessante, mas nada por aí além. Sharp Objects, Gillian Flynn. Ainda li mais um, entretanto. Hoje à noite acabei de ler o Dream Hunters, do Sandman, do Sr. Neil Gaiman, desenhado pelo P. Craig Russell. É um bocado o estilo asiático. A história passa-se toda no Japão, ou pelo menos dá esse índice. Descobri, entretanto, que há outra versão do Dream Hunters, do Sandman Dream Hunters, que em vez de ser a versão cómic, tem só umas ilustrações de um senhor japonês acompanhando a história do Neil Gaiman. O que é capaz de ser bastante interessante e eu quero ler decididamente, mas este livro em si, pá, funcionou bem. A história em si está bem contada, cai dentro bem do mundo do Sandman, completamente focada, uma história à parte, mas tem os elementos que caracterizam o Sandman original e o Sandman Overtures. Portanto, pá, recomendo, especialmente a quem gosta do Sandman. Também funciona como standalone, mas acho que vocês ganhavam bastante mais se lessem os Sandmans originais primeiros e só depois lessem este. E pronto, é isso. É a história de um senhor e de uma raposa. E mais num conto, porque não. E pronto, assim acontece. Digam-me o que é que acham dos livros, das leituras, se concordam ou não concordam com a minha opinião, se têm algumas recomendações de coisas parecidas ou similares ou diferentes. E até à próxima. Tchau, fiquem bem.